Lucas, capítulo 16, no versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Ora, havia um homem rico, e vestido-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. No versículo 19 e no versículo 20, logo no início ele fala: ora, havia. Ele está dizendo que havia. Quantos homens? 2 homens. Então ele está dizendo: havia 2 homens. Um homem que ele era rico, e o outro era mendigo ou pobre. Fala que um vestia com roupas de púrpuras, de linho finíssimo, porém um outro, o que estava no seu corpo era chagas, era doença. Aqui fala que os 2 morreram. Quantos morreram? Os 2. E está dizendo também que um foi sepultado, porém um outro foi levado pelos anjos. Então hoje nós vamos falar sobre a segunda morte. Irmão, a morte já é algo ruim, sim ou não? A morte é algo que ninguém está preparado para este dia. Ninguém está pronto para o dia da sua morte. E nós também não sabemos qual vai ser o dia da nossa morte. Nós não sabemos. Então a morte já é algo ruim. Quando você fica sabendo de um amigo que morreu, quando você fica sabendo de um familiar, de um ente querido, a morte não é coisa boa. Não traz alegria para ninguém, a não ser tristeza, a não ser perdas de um familiar, de um ente querido, de uma pessoa próxima. Então a palavra morte, as pessoas elas fogem de falar a respeito disso, mas é algo necessário que nós venha falar nesta manhã. Porque de imaginar que um dia nós vamos morrer já é algo ruim, imagina saber que vai ter a segunda. Se uma já é difícil de nós engolir, irmão, se uma morte já é difícil de nós aceitar, porque ninguém aceita a morte. Ninguém aceita a morte de um filho. Ninguém aceita a morte de um ente querido. Ninguém aceita esse tipo de morte. Ninguém aceita. Uma pessoa que você sabe que você viveu a vida inteira, o ano inteiro, e de repente, de um dia para a noite, é arrancado de você, sem te avisar, irmão. A gente vê pessoas que elas ficam nos hospitais, na UTI,
E muitas delas estão ali nos hospitais entre a vida e a morte. Elas estão ali nos hospitais lutando pela sobrevivência, lutando para viver. Elas estão ali buscando a oportunidade de poder ver os seus filhos de novo, de poder abraçar sua mãe de novo, de poder abraçar o seu pai de novo, de poder estar junto com o seu esposo, junto com a sua esposa. Eles estão ali nos hospitais lutando pela sobrevivência, por mais uma oportunidade. E muitos estão ali nos hospitais fazendo os seus clamores, as suas orações, pedindo: Senhor, me dê mais uma oportunidade, me dê mais uma chance. E muitos falam: Senhor, eu vou ser diferente, Senhor. Senhor, eu não vou ser desse mesmo jeito que eu sou, dessa mesma maneira que eu sou, eu vou ser diferente. Eu vou começar a fazer tudo aquilo que o Senhor me ensinou a fazer e eu nunca quis fazer, Senhor. Então tem pessoas que no momento entre a vida e a morte, ela promete mudanças, ela promete uma transformação na vida dela. Muitas pessoas, quando elas estão entre a vida e a morte, elas prometem que elas vão mudar, e muitas delas mudam. Porque quando você fica diante da morte, passa uma retrospectiva na sua mente e pensa: meu Deus, imagina as pessoas que morrem muito jovens. Ela fala: mas eu nem vivi a minha vida ainda, eu sou tão novo ainda. Imagina pessoas que estão nos hospitais hoje, agora, nesse exato momento, clamando a Deus, pedindo uma oportunidade para sair daquela situação, irmão. A gente vê doenças que a gente não merece, a gente não deseja nem para o nosso próprio inimigo, irmão. Então aqui está dizendo que esses dois homens, eles morreram. E fala que um foi sepultado e o outro foi levado pelos anjos. Esse que foi sepultado fala que ele era rico. Porém um outro que foi levado pelos anjos não fala que ele era rico, não fala que ele vestia vestes com púrpuras, linhos finíssimos. E esse tipo de roupa que esse homem está vestido é roupa de sacerdote, roupa de pessoas importantes, e ele estava vestindo. Aí tanto como o rico como o pobre, os dois morreram. Você vê que a situação do pobre era tão complicada que para ele não teve um sepultamento, irmão, não teve um velório. A família não se reuniu diante de um caixão para se despedir dele. Não teve isso. Não teve pessoas diante do caixão chorando pelo mendigo. Não teve pessoas diante do caixão do mendigo levando talvez uma planta, talvez aquela coroa que as pessoas têm costume de levar quando alguém morre. Não teve para ele, mas teve para o rico. Eu não sei o que fizeram com o corpo do pobre, talvez jogaram em alguma esquina, talvez jogaram em algum lugar. A Bíblia não fala, só fala que o único que teve o sepultamento foi o rico, o pobre não. E está dizendo na palavra de Deus que quando o pobre morre, o anjo veio e buscou ele. E o rico só fala que ele foi só sepultado. Não fala que anjos foram buscar ele. No momento da minha e da tua morte, quem é que vai te buscar, irmão, na hora que você morrer? Os anjos vão te buscar quando você morrer? Ou você simplesmente vai ser somente sepultado? Será que quando você morrer o seu nome vai estar escrito no livro da vida? Ou será que você vai ter que passar pela segunda morte? Porque aqueles que morrerem com Cristo, aqueles que morrerem com Jesus, eles não verão a segunda morte.
Nós não iremos passar pela segunda morte. Mas aqueles que morrerem sem Cristo, aqueles que morrerem sem a salvação, esses vão passar pela segunda morte. Como já disse, morrer já é algo complicado. Imagina saber que você pode morrer 2 vezes. Talvez você pense, talvez está um nó na sua cabeça e pensa, mas como é que eu posso morrer 2 vezes? Porque se eu já morri, não tem como morrer de novo. Mas a palavra de Deus está dizendo que a primeira morte é a matéria, é esse corpo. Fala que nós viemos do pó e do pó nós retornaremos. Então está tudo resolvido, já morri. Tem pessoas que falam assim, morreu, acabou, né? Morreu, fim da história. Mas Jesus está dizendo que depois que você morre, ainda tem a eternidade. Só resta saber se o seu nome vai estar escrito no livro da vida, ou se você vai ter que passar pela segunda morte. E a segunda morte, ela é a tua alma. O corpo fica, mas a alma vai para onde? A sua alma vai para o céu ou a sua alma vai para o Hades? Os anjos vão te recepcionar quando você morrer, ou você vai ter que passar pela segunda morte, a morte da tua alma. Olha que fala em Apocalipse, abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. No finalzinho da Bíblia, Apocalipse 20, 14. Achou, pastor? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Amém, irmãos? Você entendeu o que você leu aí? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, quando a alma ela é lançada no inferno, quando a alma é lançada no Hades, no fogo ardente, está dizendo que esta é a segunda morte, a morte da sua alma, a morte da sua alma. Pastor, eu não quero ir para o inferno, não. Pastor, eu não quero passar pela segunda morte. Eu quero ser igual o pobre. Os anjos vêm buscar e me levar para o céu. Então quer dizer que para mim ir para o céu eu tenho que ser pobre? Então é isso? É isso que a palavra está nos ensinando? Que para mim ir para o céu, para que eu não venha passar pela segunda morte, então quer dizer que eu tenho que ser pobre, é isso? É isso que a palavra nos ensina, irmão? Volta lá em Lucas 16. Versículo 20. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga, à porta daquele. Estava na porta de quem, irmão? Estava na porta do rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa de quem? E os próprios cães vinham lamber-lhe o quê? As chagas.
Está dizendo aqui que o rico, ele não fez nada de errado. Está dizendo que o rico roubou aqui? Sim ou não? Está dizendo que o rico enganou alguém? Sim ou não? Não. Está dizendo que o rico foi assassino, que o rico era um homem devedor? Não. Aqui não está dizendo nada que o rico fez de ruim para ir para o inferno. Mas está dizendo que na porta dele tinha quem? Um mendigo. E o que esse rico poderia ter feito pela vida do mendigo? Ter ajudado, mas ele ajudou? Não ajudou. Então, este rico, ele não morreu porque ele era rico, mas porque ele não ajudou. Olhe para você mesmo e pergunta: quem é o Lázaro que talvez está lá na tua casa e você não ajuda? Quem é este mendigo que está dizendo aqui que talvez possa ser um vizinho seu e você não ajuda? Quem é este Lázaro que por muitas vezes bate na tua porta e você não estende a mão para ajudar? Quem é esse Lázaro na sua vida, irmão? Quem é essa pessoa que você não está estendendo a mão para ajudar? Quem é este Lázaro que você não ora pela vida dessa pessoa? Que você não acorda nas madrugadas para interceder pela vida dessa pessoa? Quem é o Lázaro na tua vida, irmão? Talvez o Lázaro na sua vida, será que é o seu esposo, o Lázaro? Que você sabe que ele precisa de ajuda e você não ajuda? Talvez o Lázaro na sua vida, talvez é o seu esposo, que você sabe que você precisa de estar intercedendo pela vida dele, porque uma hora ou outra ele pode morrer e perder a salvação, e você não ajuda. Quem é o Lázaro na sua vida, irmão? Será que o Lázaro é a sua esposa? Será que Lázaro é os seus filhos? Você sabe a situação dos teus filhos? Você sabe as pessoas que essas pessoas andam, seus filhos andam? Você sabe o que ele está fazendo e você não intercede, você não ora, você não busca? Quem é o Lázaro na tua vida que você não está ajudando, irmão? Quem é o Lázaro que você não ajuda, irmão? Que você não estende a mão? Esse rico foi para o inferno, não foi porque ele era rico, não, irmão. Esse rico, ele teve a oportunidade de ajudar muita, mas não ajudou. Ah, pastor, então não tem esse tipo de problema porque eu não sou rico. Mas aquilo que Deus te deu, irmão, você pode usar para ajudar alguém, irmão. Porque sempre você vai encontrar alguém do seu lado, ou até o seu vizinho, que está pior do que você, irmão. Está vivendo uma situação pior do que a tua. A gente olhamos para nós e pensamos assim: nossa, estou passando por uma prova tão difícil, uma luta tão grande. Mas quando você para um minutinho de olhar para o seu umbigo, olhar para o lado, sabe que tem pessoas passando coisas piores, coisas mais difíceis do que a tua. Então, se você pode ajudar alguém em oração, ajude em oração, irmão. Se você pode ajudar alguém levando um alimento, então leve o alimento. Se você pode ajudar alguém fazendo uma visita na casa dela, então vai lá, faz uma visita, irmão. Quem é o Lázaro na tua vida, irmão? Quem é o Lázaro que você não está ajudando? Fala que se nós não orar pelos nossos familiares, nós somos piores do que os que estão lá fora. Talvez o seu lado, como eu já disse, talvez é seu esposo, talvez é a sua esposa, e você já largou de mão. Não quer mais orar, não quer mais buscar por ele. Quem é o Lázaro na sua vida que você não está ajudando, irmão? Versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos.
para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu logo Abraão e Lázaro nos seios. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim. O que ele fez aqui no versículo 24? Ele clamou e disse: Abraão, meu pai. Então quer dizer que ele sabia quem era Abraão. Então quer saber que, então nós entendemos que ele sabia quem era Abraão. Se ele sabia quem era Abraão, então ele sabia qual era o Deus que Abraão servia. Porque está dizendo que ele começa a clamar e diz: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Mas nós vemos aqui nessa palavra que o único momento que o rico clama é na onde? Quando ele está lá no Hades. Porque quando ele estava em vida, você vê algum momento ele clamando a Deus? Pedindo misericórdia a Deus? Chamando: pai, Abraão, me ajuda? Não. O momento que nós vemos aqui no texto que ele está clamando é no momento que ele está no Hades, no momento que ele está sendo queimado pelo fogo. É somente nesse momento. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: o momento. Não, fala direito, fala: o momento de clamar é hoje. Então, o momento de você clamar é hoje, irmão. É agora. Ele deixou de clamar quando ele podia clamar, e foi clamar quando estava no Hades. O momento de você orar é hoje. O momento de você orar é agora. O momento de você clamar a Deus e pedir a misericórdia é agora, irmão. A sua oportunidade é agora. A sua oportunidade é hoje de você clamar a Deus e pedir misericórdia pela tua vida, para que você não venha passar pela segunda morte. Quantos clamam a Deus? Se você não clama, começa a clamar a Deus agora, hoje. Porque aqui está dizendo, pastora, que quando ele foi para o inferno, aí ele resolveu clamar. Aí ele começou a pedir a misericórdia para Deus. Estou aqui falando com Deus. Sabe por quê? Porque a alma não necessita de água, mas o corpo sim. Vamos dizer, o que o corpo precisa aqui na terra é os prazeres do mundo. A carne deseja tudo que o mundo oferece. A gente sem dinheiro, a gente fica brava. A gente sem carro, ou casa, ou roupa, a gente fica agoniado, porque o nosso corpo deseja tudo que o mundo oferece. Mas a alma, o que ela deseja? É a presença, é a essência. E Lázaro, ele escolheu a melhor. Quem? A gente tem que aprender uma coisa, irmãos. A gente tem que escolher a presença de Deus. Esse homem, ele era muito rico. Ele tinha de tudo. Mas quando olhou para cima, ele viu Lázaro no seio do Pai. Às vezes nós estamos aqui brigando tanto por tanta coisa no mundo. Às vezes a nossa alma está gritando, gemendo, dizendo: eu quero mudar, eu quero ser transformado. Mas a sua carne está falando mais alto. E você está deixando de lado.
porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Pai vai voltar. Mas hoje nós estamos tendo essa oportunidade de ouvir esta palavra e dizer: Pai, eu quero mudar. Eu não quero ser do jeito que eu sou. Eu quero ser transformada por dentro, porque por fora é fácil nós ser transformado. Fora é muito fácil nós ser arrumado, irmãos. Se a gente lutar para ter casa, carro, todo mundo vai ter. Se a gente quiser ser rico, nós também vai ter. Mas a presença, irmão, é diferente. Nós precisamos renunciar. E renunciar dói. Renunciar, muitas vezes nós não queremos, por causa que o orgulho impede. Mas nessa manhã Jesus está nos ensinando: alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito com a minha palavra, porque se a palavra de Deus entrar dentro de nós, nós vamos ser transformados pelo Espírito Santo. Bate palmas para Jesus. Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 30, versículo de número 3. Salmo 30, versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura e conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. O Senhor fizeste subir a minha alma da sepultura e conservaste a minha vida para que não descesse ao abismo. Aqui ele está falando do corpo ou está falando da alma? É da alma, irmão. Ele está falando do corpo ou da alma, irmãos? É da alma. Ele não fez o corpo sair da sepultura. Ele fez a alma. Então por que você está tão preocupado com o corpo? E Deus só quer a sua alma. Deus não quer o seu corpo, irmão. Deus não quer o que você tem na conta bancária. Deus não quer o seu carro, a sua casa. Deus não quer nada disso. A única coisa que Deus quer é a sua alma. A preocupação de Deus é com a tua alma. Nós temos a mania de vir para a casa de Deus e orar ao Senhor para pedir coisas materiais. E Deus fala assim: minha filha, olha o estado da tua alma. Você me pede tantas coisas materiais, mas olha como está a tua alma. Você me pede viagens, você me pede contas bancárias, você me pede emprego, você me pede uma reforma na casa. Deus não está falando imobiliária não, irmão, ficar te dando casa não. Deus está preocupado com a sua alma. Enquanto a sua alma não ser tratada, enquanto a sua alma não ser curada, não tem como Deus te dar coisas da terra, irmão. Deus, ele não quer perder a sua alma. E se ele te der tudo aquilo que você pede das coisas da terra, ele vai perder a tua alma, irmão. Porque os nossos olhos brilham quando a gente conquista alguma coisa. Os nossos olhos brilham quando a gente adquire alguma coisa. E no final das contas, nós esquecemos de Deus, esquecemos da nossa alma. Você tem que se preocupar com a tua alma, porque se você não se preocupar com a tua alma, não vai adiantar amanhã, quando você morrer, quando você estiver lá no Oásis, não adianta clamar. Você tem que clamar é agora. Você tem que pedir misericórdia para Deus é agora. Por causa do quê? Do corpo? Fala, irmãos. Por causa da alma. No final, tudo fica, irmão. Fica brincando aí com as coisas de Deus. Fica fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira as coisas de Deus. Você está brincando com a tua alma. Fica aí tentando prejudicar as pessoas. Fica aí tentando degrenir as pessoas. É a tua alma que está em jogo, irmão.
fica aí fazendo a obra relaxadamente. É a tua alma que está em jogo, irmão. Você está brincando com coisa séria, irmão. Porque se você não levar a sério hoje, amanhã não adianta clamar. Deus, ele não vai te ouvir, irmão. Não adianta amanhã pedir misericórdia para Deus, porque Deus, ele não vai te ouvir. Quantas pessoas que estão no inferno hoje pedindo: Senhor, tem misericórdia, me tira daqui. E Deus não pode ouvir o clamor deles mais, irmão. Eles já foram sentenciados à segunda morte. Mas nós que estamos aqui, você que está aqui, você tem a oportunidade de salvar a tua alma. Ou você acha que você vai virar para semente, irmão? Não, irmão, você vai morrer. Uma hora ou outra você vai morrer. Uma hora ou outra Deus vai te chamar, irmãos. Só que você tem que estar preparado para este dia, irmão. Ou você vai ser sepultado, ou os anjos vão vir te buscar. O teu corpo, a tua alma. É a tua alma que vai subir. É a tua alma que vai ter encontro com Deus. Deus é corpo ou Deus é espírito? Essa matéria, esse corpo aqui, irmão, é algo passageiro, irmão. Logo, logo acaba. Se você olhar alguns anos atrás e ver hoje, você vê que essa matéria, esse corpo, ela está se acabando aos poucos, irmão. Ou você está com carinha de 12 anos ainda? Hã? O corpo, ele tá morrendo, irmão. E você está se preocupando tanto com o corpo e está esquecendo da sua alma. O corpo morre e acaba, agora a alma continua, irmão. E a nossa eternidade, quem vai decidir para onde vai, não é Deus. É você que vai escolher. Porque a oportunidade, ela está sendo lançada para quem? Para todos, tanto para rico como para o pobre. Deus, ele não faz acepção de pessoas, irmão. Não é a riqueza, não é o dinheiro que fez aquele homem ir para o inferno. É porque ele não quis ajudar o próximo. Ele não se preocupou com a sua alma. Só se preocupou com as coisas da terra. Qual é a sua preocupação hoje, irmão? Com o seu corpo ou com a sua alma? Se isso for uma verdade que você está dizendo, irmão, pode ter certeza que quando chegar o seu dia, os anjos vão vir buscar você. Porque o que você fala é a mesma atitude que você tem em vida. Porque a gente aprende, falar uma coisa, fazer. Você está buscando a Deus. Você está se humilhando para Deus, pedindo a misericórdia para Deus por causa da sua alma. Porque você falando, para mim, todo mundo vai ser salvo, mas só vai saber no grande dia. Se é os anjos que vão te buscar, ou você vai parar lá no fogo. Abra sua Bíblia, irmãos. Lucas, capítulo 10, 25. Lucas 10. Aí mesmo, mano, se você está, só volta um pouquinho para trás. 10, 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aqui está mostrando que ele estava preocupado com o quê? Com as coisas da terra ou com as coisas do céu? Com as coisas do céu. Ele está dizendo: o que farei?
Você colocando no plural, o que nós faremos para herdar a vida eterna. Porque aqui, irmãos, é só uma passagem, irmão. A nossa vida eterna ou vai ser com Deus ou vai ser... Aqui só é uma passagem, é só uma preparação, irmão. Porque para poder entrar na casa de Deus, você tem que estar preparado. Algumas pessoas falam assim: mas Deus, até hoje, eu sempre escutei falar que Deus ia voltar e nunca voltou. Irmãos, vai lá no cemitério para você ver para quantos Deus já voltou. Deus tem vontade para muita gente, e um dia Deus vai voltar para você também, irmão. A questão é, se você está se preocupando com o corpo, com essa matéria, ou você está se preocupando com a tua alma. E eis que ele levantou um certo doutor da lei, tentado-lhe, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Então Jesus está falando para ele: o que está escrito na lei? Então aqui está a senha. Para que nós possamos ter a vida eterna, nós temos que seguir o que está na lei. Porque Jesus não está perguntando assim: mas como que você é? Você é isso, é aqui, isso aqui. Não, se você tiver obediente o que está na lei, então pode ter certeza que todas as coisas vocês vão fazer. Deus não está perguntando para você: mas o que você tem feito isso direitinho? Você tem vindo na casa de Deus direitinho? Você tem participado dos propósitos direitinho? Não, Jesus não está perguntando. Está perguntando o quê? Sobre a lei. Porque se você faz tudo o que está na lei, então o resto das coisas você também está fazendo. Porque você não é um ouvinte, somente um ouvinte da palavra. Você, além de ser ouvinte, você é um praticante da palavra. 26. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a... Está no plural ou está no singular? Está no singular. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Aqui não está dizendo amará os teus próximos. Não, está dizendo amará o teu próximo. Então não está no plural, está no singular. Então o que ele está dizendo? Ama quem está do teu lado, irmão. Ama quem está na tua casa. Então ele não está exigindo que nós venha amar a todos, mas que você pelo menos ama a pessoa que está do teu lado. Jesus está dizendo: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você amar o teu próximo como a ti mesmo, então você tem que dar o melhor para essa pessoa, irmão. Faça a diferença para pelo menos para uma pessoa, irmão. Pastor, mas até os meus inimigos, principalmente os seus inimigos. Tem pessoas que, se Deus coloca aqui no plural, ela não consegue amar uma pessoa. Imagina dizer que para amar a todos. Porque, vamos ser sinceros, tem pessoas que não desce, irmão. Sim ou não? Mas Jesus está dizendo para amar. Porque como você diz que... Quem ama a Deus aqui? Como você diz que ama a Deus, e a pessoa que está do seu lado, que você está vendo, você está tocando, você está enxergando, não ama? Quem vê a Deus? Ninguém vê a Deus, irmão. E a pessoa que está ao seu lado, você está vendo, sim ou não? Você está dizendo que ama a Deus, mas não ama a pessoa que está ao seu lado, que você está vendo. E Jesus está nos ensinando que nós devemos amar as pessoas. Versículo 28. E disse-lhe, respondendo bem:
faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo de Jesus, quem é o meu? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-se, e retiraram-se, e deixando no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de... Ele perguntou: mas quem é o meu? E aqui está dizendo que um homem, ele foi roubado, espancaram ele, largaram ele no meio do caminho, e ali passou um sacerdote. E sabe o que ele fez? O homem estava caído aqui, em vez dele estender a mão para ajudar, ele passou de lado, fingiu que não viu. E aqui fala que o levita, ele fez a mesma coisa. O mesmo homem, na mesma situação, caído, machucado, ferido entre a vida e a morte. O levita, ele viu aquele homem, em vez de ter estendido a mão para ajudar, ele passou de lado e fingiu que não viu. Até que veio o samaritano, pega o azeite, coloca nas feridas, pega aquele homem que estava caído, coloca ele em cima do cavalo e leva ele para ser tratado. Então, quem é o seu próximo? Qualquer um que tiver caído, irmão. Eu só ajudo quem eu gosto, eu só ajudo quem me ama, eu só ajudo quem me ajuda. Se me ajudou, eu também ajudo. Agora, se não me ajudar, eu também não ajudo. Jesus está dizendo para você amar aquele que está caído, irmão. Não importa quem é. Mas é o meu pior inimigo. Está caído? Você passou, você viu a situação daquela pessoa? Você vai fingir que não vai ver, irmão? Se você está vendo a pessoa caída, você está vendo que você pode ajudar, você tem condições de ajudar e não ajuda. Você vai fazer igual o sacerdote e o levita? Você vai passar de lado, fingir que não está vendo, irmão? Jesus está dizendo que o teu próximo é qualquer um, irmão, que tiver caído diante de você, que você pode ajudar, irmão. Estende a mão e ajuda. Você tem que estender a mão e ajudar a todos que estão caídos, irmão. Tem pessoas que elas têm um costume de achar que todas as pessoas têm que ajudar ela, mas ela mesma não ajuda. Ela quer que todo mundo estende a mão, que todo mundo abraça ela, que todo mundo manda mensagem para ela, que todo mundo liga para ela. E ai de se não ligar. E ai se você não for na casa dela. As pessoas acham que ela só tem que só receber, irmão. Mas para você receber, primeiro você tem que... E essa é a parte difícil, né, irmão? Para que você possa colher algo, primeiro você tem que fazer o quê? Plantar. Primeiro você planta, para depois você colher. Eu vi um pastor dizendo que na área da prosperidade não tem como você chegar diante de uma terra, você arou a terra, preparou a terra, agora eu vou orar. Aí você vai clamar igual o homem: Senhor, que nasça aqui frutos para mim comer. Vai dar certo, irmão? Não. Está faltando o que, irmão? A semente. Então tem coisas na nossa vida que Jesus está dizendo: não adianta ficar clamando não, meu filho. Primeiro você tem que plantar para depois colher. Aí você fala: Senhor, pede para ele orar por mim, pede para ele dar uma ligadinha para mim, mas você mesmo não liga. Pede para as pessoas, os irmãos da igreja virem me visitar, mas você mesmo não visita ninguém.
Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, né, para a pastora: ai, qualquer dia eu vou fazer uma visita lá na tua casa. Eu fico assim, na igreja, né, perdão. Aí eu fico com minha garganta coçando, né? Mas a gente é educado, né? Porque a visita você faz para quem, irmão? Quem está no hospital, irmão. Você não faz visita na igreja, você faz visita nos hospitais. Quem está enfermo, quem está doente, quem está hospitalizado. É para essas pessoas que você faz visita. Para a igreja não, irmãos. Para a igreja você não faz visita. Amém, irmãos? Mas a gente é educado, né, irmão? Vai. Então, se você quer colher, você tem que plantar. Não adianta você vou fazer um jejum, vou fazer um propósito, 70 dias de orações. Vai para o céu esse. Só vou sair do monte quando Deus me responder. Aí Deus está dizendo assim: minha filha, você tem que plantar primeiro. Não adianta você ficar fazendo jejum, fazendo oração, se você não plantar. É a lei da semeadura. Você tem que plantar primeiro, minha filha. Aí a pessoa fala assim: nossa, eu orei, eu jejuei, eu busquei, recebi resposta? Não. Mudou alguma coisa? Não. Aí Deus fala assim: minha filha, é que você está quebrando Você tem que plantar. Você plantando, aí sim, aí eu vou fazer a obra. Então, talvez tenha orações que você não recebeu, porque Deus falou assim: minha filha, eu já entendi o que você quer. As suas orações já foram anotadas. Mas só falta uma coisa. Deus não quebra princípios, irmão. Se para a árvore crescer você tem que plantar, Deus não vai quebrar princípios. Ah, mas eu orei, então tem que vir a árvore na minha casa. Não, Deus não quebra princípios, irmão. Deus quer que você plante. Então a semente, ela é entregue na mão de todo mundo. Mas nem todo mundo usa a semente como deve ser usado. Deus, Ele te deu uma graça, Deus te deu uma misericórdia, Deus te deu um dom para você, mas você não usa como deve ser usado. Aí você faz o quê? Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, você abre a gaveta, coloca lá dentro e fica esperando que algo aconteça na tua vida. Deus falou assim: minha filha, eu já te dei já as ferramentas na tua mão, é só você usar agora. A ferramenta eu já te dei, agora falta você usá-las. Você não pediu para mim? Você não orou? Então, está aqui, ó. Agora vai lá e faz. Então tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que você tem que fazer. Então, irmão, se for para plantar, plante. Vai chegar a hora de colher. Então este homem, ele estava preocupado com a sua vida, com a sua vida eterna, com a sua salvação. E Jesus falou assim: é somente você ficar na minha palavra. Quantos ouvem a palavra de Deus? Se coloquem de pé. Este rico, ele clama a Abraão pedindo a misericórdia, porque ele estava no inferno, ele estava sendo queimado pelo fogo. E ele disse assim: Senhor, pede para Lázaro pôr a ponta da minha língua com água, para que eu possa me refrescar desse calor. Mas as orações dele não foram mais respondidas, não foram ouvidas. Então o momento de clamar, o momento de orar é agora, irmão. As suas orações serão ouvidas agora. Ainda que tenha vida, tenha oportunidade. Então você tem a oportunidade para clamar a Deus hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém?